somos 100% vida, uma igreja sencilla. Queremos ser e vamos sempre ser esta igreja sencilla pelas mãos de Deus. Se pode enchufar o micrófono, seria bom. Damos as bem-vindas a Tami e Daniel. Bem-vindos. Vale, está com nós outros, é um prazer tê-los aqui. Estamos falando todo este mês de fevereiro e março sobre o mover de Deus. Porque Deus nos ha dicho que este ano é o ano do mover de Deus. Assim que creemos em um mover sobrenatural de Deus em Málaga. Amém. Oi, irmãos, este amém. Sabe o que quer dizer amém? Assim seja. Assim seja. Isso na linguagem antiga. Na linguagem atual é isso aí. Em la linguagem atual é isto aí. Eu estou contigo, eu concordo. Isto é. Vale? Então, creemos que 2023 vai ser o ano do mover de Deus. Amém. Assim é. Pero eu queria falar hoje sobre o mover de Deus e as três portas. Uau, onde é encontrado três portas? Eu te vou explicar. Vamos ler o texto que está em Hechos, capítulo 12, de 1 a 24. Hechos 12, de 1 a 24. Não sei se há como projetar aí. Se há, melhor. Se não há, encenda tu Bíblia em tu móvel ou abre tu Bíblia. Vamos falar sobre o mover de Deus e as três portas. Hechos 12, de 1 a 24, diz assim: En ese tiempo, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Ao ver que isto agradava a los judíos, procedió a prender também a Pedro. Isto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel e lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados, sujeto com 2 cadenas. Unos guardas vigilavam la entrada de la cárcel e de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que dava a la ciudad. El portón se les abriu por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Quando caiu em conta disto, foi à casa de Maria, a madre de Juan, apodado Marcos, donde muitas pessoas estavam reunidas orando. Llamou a la porta de la calle e salió a responder uma criada chamada Rode. Al reconhecer a voz de Pedro, se puso tão contenta que volvió correndo sem abrir. Pedro está à porta, exclamou. Estás louca, le dijeron. Ella insistia em que assim era, pero los outros diziam: deve ser su ángel.
Entretanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano, Pedro le hizo señas de que se callaron. Y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuénteles esto a Jacobo y a los hermanos, les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, les tomó declaración a los guardas y mandó matarlos. Después viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él. Habiéndose ganado el favor de Blasto, camarero del rey, pidieron paz, porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba: voz de un Dios, no de hombre. Al instante, el ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido por gusanos. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Amén. Amén. Señor, leemos tu palabra, ministra ahora a nuestro corazón lo que tú deseas, que sea tú hablando a nuestro corazón. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Yo he intitulado este mensaje como el mover de Dios y las tres puertas. Vemos en este texto tres puertas, ya voy a enseñarla, pero déjame contar la historia. Herodes quería caer en la gracia del pueblo. ¿Sabe un político que quiere agradar a la gente? Entonces prendió a los discípulos y mandó matar a Jacobo al filo de espada. Y esto agradó al pueblo. El pueblo vibraba cuando él mataba a los cristianos. Entonces empezó a perseguir la iglesia y prendió a Pedro. Puso a Pedro en una cárcel, vigilados por 16 soldados, 4 grupos de 4 hombres que todo el tiempo estaban allí vigilando para que Pedro no escapara, porque su idea era presentarlo en juicio, y cuando conclamaba a toda la gente, iba a ser un juicio público y toda la gente iba a decir: este rey hace lo que nosotros queremos. Él quería agradar a los hombres, perseguindo la iglesia de Dios. Dice el texto que la iglesia, cuando ve que están siendo perseguidos, van a casa de María, mãe de Juan Marcos, e empiezan a orar por la vida de Pedro. Y una iglesia que ora, una iglesia que intercede, una iglesia que está buscando la voluntad de Dios para que Pedro sea libre. Pero vemos en esta, como he dicho, tres puertas. La primera puerta yo llamaría de la puerta personal. Dice el texto en el versículo 6: la misma noche que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados sujeto con 2 cadenas, y unos guardas vigilaban la puerta de la cárcel. Ahí había una primera puerta que Pedro tenía que pasar para ser libre. La iglesia está orando para que él fuera liberado, pero la iglesia está orando y Pedro está preso. Esta puerta Dios la abre. Diz que hay un estrondo, hay un mover de Dios, y aparece un ángel con la luz resplandeciente, se presenta ahí y la puerta se abre. Las cadenas se rompen. Pedro ahora está libre y pasa por la primera puerta. Una puerta personal que está abierta, que fue abierta por Dios, de dentro hacia afuera. Entonces el ángel dijo a Pedro: seguime, ponte la ropa, cálzate y vamos a salir. Date prisa, porque es hora de salir. Y él sale
Ele diz al texto que, em el versículo 10, passaram por la primeira e la segunda guardia e chegaram ao portão de hierro que dava à cidade. La segunda porta é o portão de la cidade. Também está aberta. Ele entra na cidade. Então Pedro, quando entra na cidade, o ángel desaparece, ele se queda solo. Ele pensa: onde vou? Para onde vou agora? Vou para onde está a igreja. Então, vemos em el versículo 12 que quando caiu em conta disto, foi a casa de Maria, a madre de Juan, versículo 12, apodado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas orando. Muitas pessoas reunidas orando, o que é? Igreja. Pero a porta da igreja estava cerrada. E Pedro começa a bater na porta. As pessoas se assustam. Será a polícia? Será os guardias? Quem será? E vai uma criada aí, e Pedro diz: sou Pedro. E ela não abre a porta. Sabe, irmãos, o que me leva a ver é que a igreja estava orando por la liberdade de Pedro, pero não acreditava no que ia ocorrer. A igreja estava orando por um mover de Deus, para que Deus livrara Pedro da cárcere. Pero quando Pedro bate na porta, eles não podem reconhecer. A igreja está com as portas cerradas e sem ver o que está ocorrendo afuera. Quando ela volve assustada, porque ouve a voz de Pedro, corre para falar com os irmãos. Alguns dizem: estás louca? Estavam orando por um milagre, o milagre ocorre, pero eles não acreditam e dizem a ela: estás louca? E ela insiste: não, realmente és Pedro. Então eles encontram uma outra explicação: deve ser o ángel de Pedro. Mira que tinham uma teologia, tinham uma crença, creiam na palavra. Será o ángel de Pedro que ha venido para animar-nos? Pero Pedro sigue batendo em la puerta, hasta que quando lo abre e vê a Pedro, eles se quedam, diz o texto, pasmados, assustados, não podem crer. Hermanos, às vezes somos como esta igreja. Estamos orando por algo, pero não cremos que vai ocorrer. Porque se crermos realmente que vai ocorrer, nós arriesgaríamos nossa vida, nós empenharíamos nossa vida, todas nossas forças, para conseguir, para acompanhar o mover de Deus. E sabe o que veio? Às vezes falamos que Espanha é difícil para predicar o Evangelho, que é difícil para ganhar as pessoas. Pero sabe quem é difícil? Somos nós outros. Porque não cremos que Deus já abriu a porta personal. As vidas estão sedentas de Deus. A cidade está com as portas abertas, pero a igreja está com as portas cerradas. Nós outros não estamos vendo o mover de Deus, o que Deus está fazendo, porque nós outros estamos enganados por la mentira del diabo de que Espanha é difícil. De que aqui não vai ocorrer o que ocorre em outros países, em outros locais. Temos que abrir as portas e mirar afora, deixar as portas abertas para que as pessoas entrem e também sair daqui de dentro para predicar de onde estamos. Nós outros não somos chamados para ser igreja em quatro paredes. Nós somos chamados para ser igreja de onde andamos, ide por todo mundo. E nós outros estamos esperando que as pessoas venham. Pensamos que a ser discípulos é invitar uma pessoa para vir à celebração, mas não é isto. A ser discípulos é usar tua área de influência, as pessoas com quem tu te relacionas, para falar do Senhor. Amém. Elas não vão vir aqui para se converter, pode até ocorrer, mas a ideia de Deus é que nós outros, enquanto estamos caminhando, podamos predicar o nome do Senhor. Amém. Por isso que diz ide, e lá aí em el grego é indo, enquanto andas, enquanto vives, enquanto levas tu vida, haga a vontade do Senhor, haga discípulos. E como que eu hago discípulos? Eu hablo de lo que Deus hizo em minha vida. Hermanos, às vezes pensamos que evangelizar
exige uma técnica, um processo, uma coisa. Não, é falar do que Deus hizo em tu vida e viver a vida de Cristo para que as pessoas vejam a vida de Cristo em ti. Vemos então uma igreja que estava orando por um milagre, mas quando o milagre vem, não o reconhece. Se quedam atônitos, se quedam pasmados, se quedam assustados, porque estavam orando, buscando, mas não creiam. Sabe, isso me lembra uma senhora que tinha uma montanha em sua casa e leu aquele texto que diz: "La fé remove montanhas". Então ela começou a orar por la noite. E quando acordou de manhã e abriu a ventana e viu o monte, disse: "Eu sabia que tu não ia sair. Eu sabia que não ia sair". Então, às vezes estamos orando e nem nós outros creemos em lo que Deus pode fazer. Sabe, hermanos, temos que crer que Málaga é do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não apenas proclamar isso e dizer de la boca hacia fora, pero vivir e predicar e andar por donde vamos, hablando del Senhor nuestro Deus. Amém. Esta semana recebi um testemunho de um jovem de Indonésia. Bom, ele já não é jovem, né? Já é um anciano, mas quando tinha 20 anos, ele disse: "Senhor, eu quero tocar meu país para ti. Eu quero ser instrumento tuyo para que meu país te conozca, mi nação". Ele não estava orando por su pueblo, por sua cidade, estava orando por el país. E Deus lhe disse: "Tu queres tocar el país para mim?" Ele disse: "Esto estou pedindo, Senhor". Deus dijo: "Entonces obedece lo que te voy a decir. ¿Estás preparado para obedecer lo que te voy a decir?" Ele disse: "Sí, Senhor". E el Deus lhe disse: "Deja tu igreja, que era uma grande igreja, e vá para el monte e me busque em oração". Este jovem com 20 anos foi ao monte para buscar a presença de Deus. Estuve orando por 20 dias e depois perguntou ao Senhor: "Senhor, já estou orando há 20 dias e não corre nada, que hago?" O Senhor disse: "Siga orando". Ele seguiu orando e orou. Às vezes aparecia alguém e perguntava: "O que estás fazendo aí?" "Estou orando". "Posso orar contigo?" "Sim". E seguiu orando por 20 anos. Estuve aí nesta montanha por 20 anos orando. Depois de 20 anos, Deus disse: "Agora conta quantos estão contigo em oração". Ele contou e havia 4.500 pessoas orando para tocar a Indonésia para o Senhor. Amém. E oraram por um ano e Deus disse: "Agora conta quantas pessoas são". E este grupo de 4.500 intercessores haviam ganhado em um ano 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Tu crees que isso é possível? Amém. Nadie sabe o nome deste homem porque ele não quer. Deus disse: "Não quero que tu divulgues tu nome. Tu queres tocar o país para mim, não?" Ele disse: "Sim". Em 2006, meu mentor, ha conhecido este homem em Indonésia, mas ele não quer que divulgue seu nome. ¿Por quê? Porque ele quer que toda a glória seja dada ao Senhor. Mira, hermanos, Herodes pensava que ia cair na graça do povo e hizo um discurso que toda a gente dizia: "És voz de Deus, não de homem". Penso que foi um discurso maravilhoso. E todos diziam: "És voz de Deus". E ele aceitou este cumprido. E disse que ao mesmo instante ele foi tomado por uma doença infecciosa e gusanos foram comendo seu corpo. Conta Flávio Josefo, um historiador, que isto durou 4 dias. 4 dias ele esteve sendo comido por gusanos, tocados por el Espírito. O ángel do Senhor lhe enviou
esta enfermidade, porque Deus não aceita dividir sua glória com nadie. Por isso que desde o primeiro dia desta igreja estamos falando, nadie vai roubar tu glória. A glória é tua, Senhor. O que tu vas fazer nesta cidade, e nós outros creemos que tu vas fazer, é para tu glória. E vas usar uma igreja como a nossa, que é talvez uma das mais pequenas da cidade, junto com outras igrejas também, para mostrar que não é por nossa força, por nossos recursos, senão por tu nome. Nós outros não teremos nada, como dizia Pedro e Juan quando iam ao templo, pero em nome de Jesus te decimos, levanta-te e anda, porque a glória é do Senhor, o poder é do Senhor. Ele vai fazer muito mais do que pedimos e pensamos, e vai usar nós outros, que parece que somos flacos, débiles, pero em Cristo temos todo o que é necessário. Pero há que buscá-lo, há que estar em sua presença, há que arrodilhar, há que buscar intimidade com o Senhor, há que estar em sua presença, há que invertir tempo a solas com Deus. Nós outros não podemos fazer por nossa força, por nossa sabedoria, por nossa experiência. Podemos fazer em nome de Jesus. Sim, Senhor. E podemos incluso dizer como Pedro e os outros, Senhor, hemos pescado toda a noite e não hemos apanhado pez, pero em tu nome lançaremos a rede e Deus nos vai bendecir. Deus vai fazer com que podamos recorrer uma grande quantidade de peixes, porque Ele nos ha levantado como pescadores de homens. Sim, Senhor. Para isso estamos, irmãos. Assim que a terceira porta é a porta da igreja. Estamos muitas vezes aqui celebrando, estamos muitas vezes cantando, estamos muitas vezes, e isso é bueno, não é malo, a mim me gusta, pero não foi para isso que Deus nos deixou na terra, foi para ser discípulos. O Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, donde andemos, donde pongamos a planta de nossos pés, tem que ser lugares de bendição, porque vamos aí em nome do Senhor Todo-Poderoso. Assim que não quero ser como a igreja, quero estar em oração como a igreja de Hechos, quero estar buscando ao Senhor, pero quero estar involucrado em lo que Ele está fazendo, não estar cerrado em las quatro paredes e não ver o que Ele está fazendo com as pessoas. Hermanos, a pandemia ha cambiado o mundo, as pessoas estão abertas, estão sedentas, han visto que seus projetos não são suficientes, há algo mais. A porta da cidade está aberta. O alcalde da cidade de Málaga está com nós em las celebrações del domingo de ressurreição. Ele está abrindo as portas da cidade para a igreja evangélica. Ele ha estado com nós em muitas ocasiões. E nós não vemos que as pessoas estão, as portas personais estão abertas, as portas da cidade estão abertas, pero as portas da igreja estão cerradas. Porque nós nos cerramos, temos um tesouro imensurável, pero não o compartimos. Isto não é o desejo de Deus. Fomos levantados para tocar a cidade. Amém. Há duas coisas que não vamos poder fazer em el cielo. Há duas coisas que hacemos aqui na terra que não vamos poder fazer em el cielo. Uma delas é pecar. No céu não vamos poder pecar. E a segunda é evangelizar. Em el cielo não vamos evangelizar. Para qual destas duas coisas tu pensas que Deus nos ha deixado na terra? Para pecar? Não. Para evangelizar, para ser discípulos, para esparcir seu reino, sua vontade, seu nome, seu evangelho. Para isso Deus nos ha deixado aqui. Irmãos, e às vezes nos contentamos de, como filhos de Deus, estamos acomodados e não levamos uma pessoa a Cristo. Se cada um de nós aceitasse o reto de um ano, levar uma pessoa a Jesus, imagina, somos aqui 15 pessoas, se em um ano, cada um de nós hiciera um discípulo, seríamos mais 15 no ano que vem. Se esses 30 hicieran no próximo ano um discípulo cada, seríamos 60.
Depois, o outro ano 120, 240, 480. E em 10 anos, haveríamos alcançado mais de 1.080 pessoas. Muito mais. Assim que eu te animo, siga orando por Malaya, pero esteja envolvido em el mover de Deus. O mover de Deus empieza dentro de nós outros, cambiando nosso coração, cambiando nossa vida, fazendo com que seamos cada vez mais parecidos com Deus, com Jesus, a fim de que as pessoas possam dizer: mira, Jesus, sim, eu vejo na vida dele. Talvez tu seas a única Bíblia que o mundo vai ler, hasta que conozcam ao Senhor Jesus. Assim que baja tus cabeças, cerra tus olhos, vamos orar e vamos crer que Deus está fazendo algo novo em Malaya. Deus está levantando uma geração que lhe adora em espírito e em verdade. Nós outros creemos em lo que Deus está fazendo, e não só creemos, nós outros estamos involucrados. Nós outros, quando o mover de Deus chegar, estaremos aí em meio dele, não cerrados em nossa igreja, não cerrados em 4 paredes, não cerrados em um edifício, em uma casa, pero crendo em lo que Deus vai fazer. Eu em ti e tu em mim, Jesus, esse é o pacto. Eu em ti e tu em mim, Jesus, esse é o pacto. Quero tu canção em mis lábios e tu coração em mi pecho. Quero tu visão em mis ojos, quero tu canção em mis lábios e tu coração em mi pecho. Quero tu visão em mis ojos, quero tu canção em mis lábios e tu coração em mi pecho. Atrae mi coração, atrae mi coração, atrae mi coração. Jesus, por de amor por ti, atrae mi coração, atrae mi coração, atrae mi coração. Jesus, por de amor por ti. Tu amas a Jesus? Tu coração está apaixonado por Jesus? Se for assim, nós outros vamos fazer sua vontade. E sua vontade é que hagamos discípulos. Que hagam discípulos. Que hagam outros discípulos. Que o mundo seja inflamado, seja tocado por a presença de Jesus. Senhor, hemos leído tu palavra, tu has hablado em nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a crer em lo que tu estás haciendo em Malaya. As portas personais estão abertas, as pessoas estão abertas a ti, Senhor. A cidade está aberta para tu mover.
que nosotros como iglesia podamos estar también, Señor, abiertos, atentos a lo que tú estás haciendo, no intentando hacer algo nuevo, sino, Señor, añadirnos, acoplarnos a lo que tú estás haciendo. Nosotros creemos en el mover de Dios en esta ciudad. Creemos que Málaga será ciudad de refugio, donde vidas vendrán, Señor, para conhecer tu nombre. Ayúdanos, Señor, a estar com os nossos ojos espirituais abertos, a entender o que tu estás haciendo e a involucrar-nos, Senhor, em tu obra em Málaga, em nome de Jesus. Se tu has sentido que Deus ha hablado contigo, nadie está com os olhos abertos, só eu. Não queremos exponer a nadie, pero si tú has sentido que Dios ha hablado contigo nesta mañana, levanta tu mano, queremos orar por ti. Amém, amém, alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Senhor, tu estás vendo estas manos levantadas e queremos ser tu igreja, Senhor. Queremos salir de las quatro paredes para ser tu voluntad. Úsanos, Senhor, para expandir tu reino. No nuestro reino, Senhor, sino tu reino, porque nadie va a robar tu gloria. Te alabamos, Deus. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Ese es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Ese es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Ese es el pacto. Y la palabra de Dios dice que si nosotros estivermos en Él y Él en nosotros, daremos muitos frutos. Se estivermos ligados à vida verdadeira, daremos muitos frutos, e frutos que permaneçam. Não é trazer uma pessoa à igreja e pensar que já hemos hecho discípulos. Não, eles serão discípulos de Jesus quando estiverem fazendo outros discípulos. Por isso, quiero invitarte a que te pongas de pie y quiero orar para que tu semana sea una semana bendecida, que esta palabra sea una palabra que cambie tu vida y que puedas entender que la puerta de la iglesia, que eres tú, yo, que cabe a nosotros abrirla. Entonces que esta semana